Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando da saúde dos joelhos, essa parte tão importante que quando dá algum problema, tira muita qualidade de vida, né? Estamos aqui com o Dr. Lúcio Biondi, que é coordenador do programa R4 de especialização em cirurgia do joelho da rede Mater Dei de Saúde. Vamos embora para mais um bloco, né, doutor? Vamos embora. Antes da gente entrar no mitos e verdades, eu queria falar sobre as doenças reumáticas, muito importante, né, associadas a casos complicados de lesão ou fratura de joelhos. Como é que elas devem ser conduzidas? Como é que o tratamento deve acontecer? Sim. A questão das doenças reumáticas tem dois pontos interessantes aí. Em relação à fratura, talvez o paciente com doença reumática, nas formas mais graves, pode ter um pouco, às vezes, de predisposição à fratura, porque é muito comum eles fazerem uso crônico de corticosteroides, corticoides. Isso leva a uma certa osteoporose, a uma certa fraqueza do tecido conjuntivo, de ligamentos, então pode predispor a certas lesões mesmo, e então isso tem que ser abordado com muito cuidado, talvez fazer um tratamento associado dessa massa muscular desses pacientes. Tudo. Agora, o que é mais comum de acontecer, principalmente antigamente, hoje o controle com as medicações biológicas melhorou demais, é porque esses pacientes desenvolviam um desgaste precoce. Por quê? Porque eles tinham uma inflamação crônica nas articulações. Em relação ao joelho, eles tinham uma sinovite, que é o tecido sinovial que reveste o joelho, ele aumentava ali a proliferação e você tinha uma sinovite crônica. E isso, a sinovite crônica levava a uma deterioração mais precoce da cartilagem. Então, eu já tive caso de ter que colocar prótese de joelho em paciente de 35 anos, 30 anos, com artrite reumatoide. Hoje em dia, graças a Deus, isso está ficando menos comum porque o controle com as medicações, esses imunobiológicos, melhorou muito no sentido de controlar esses reumatismos, essas sinovites das articulações. Doutor, e quais outras doenças são associadas ao joelho, joelhos frágeis, machucados, que podem complicar ainda mais a situação do paciente? Tem diversas, né? Por exemplo, a hemofilia, que não é tão comum, mas o paciente tem sangramentos, às vezes recorrentes no joelho, vai desenvolvendo também uma artrose precoce, né? A artrite reumatoide também é comum de acontecer. Tem, às vezes, a necrose de um osso associada, às vezes, ao uso de corticoides, de imunossupressores, às vezes alcoolismo leva à osteonecrose dos joelhos, né? Então... Quanta coisa, né? É porque o joelho, ele é muito importante, mas a gente, como o senhor disse na abertura do programa, né? Só quando dói que a gente vai ver como ele é importante, né? Como diz a música, né? Se os meus joelhos não doessem mais. Se meus joelhos não doessem. Eu lembrei também. Pedro Bial também lembra, né? Cuide bem dos joelhos, né? Cuide bem dos joelhos, cuide bem dos seus joelhos, né? Ele é fundamental para a gente entender a vida em vários níveis da vida, né? Agora, estamos falando também da cirurgia robótica. A gente falou muito da cirurgia robótica no primeiro bloco, entendendo que a evolução disso é fundamental para uma qualidade de vida depois, né? Você estava falando algo aí sobre a condição que o médico encara essa cirurgia. Acho que se você me perguntar assim, resumindo, talvez o grande avanço da cirurgia robótica, a grande vantagem, seria ter uma precisão maior no posicionamento, no tamanho dos componentes, da posição do joelho, porque aquilo que a gente vinha fazendo ao longo dos anos, uma expertise que a gente adquiriu com a experiência, hoje você vê na tela em números, tantos milímetros, e o corte ele é tão preciso que ele não passa de 1 milímetro, as aberturas, as frouxidões que tem no joelho você consegue minimizar através do controle da tela, do posicionamento da prótese. Então, uma prótese mais bem posicionada, mais bem implantada, com tamanho adequado, isso com certeza tende a refletir no índice de satisfação dos pacientes e até mesmo na durabilidade do implante. E como é que está o acesso a essa tecnologia? Como as tecnologias, geralmente, elas vêm associadas a um aumento de custos, né? Não é nada absurdo, não, mas a técnica robótica ela ainda não está estabelecida, se eu não me engano, no rol da ANS. Então, muitas vezes não é uma coisa que é acessível a toda a população. Isso quer dizer que os planos de saúde acabam não sendo obrigados a cobrir a própria cirurgia. Isso.
Mas, quem sabe, né? A questão do tempo, tudo né? evolui, a né? evolução da tecnologia também traz uma queda de preços para o consumidor final, para o paciente. Exatamente. Né? Vamos, então, para o nosso quadro Mitos e Verdades. Quando a gente fala de joelhos, a gente tem muitas coisas para entender. Preparados, doutor? Tomar uma aguinha. Água também é bom para o joelho, né, doutor? Vamos lá, então. Mitos e Verdades. Mitos e verdades aqui com o Dr. Lúcio Biondi. Primeira questão é, mito ou verdade? Todo esporte é benéfico para a saúde dos joelhos. Mito ou verdade? O equilíbrio é tudo na vida, né? Então, acho que tudo em excesso pode não ser benéfico. Mas se fizer um esporte de uma maneira adequada e preparando a articulação para praticar esse esporte, eu acho que o esporte é benéfico, sim. Os riscos são maiores em alguns, né? Com certeza. Qual que é para o senhor o esporte de risco para o joelho pior? Essa questão da moto é um negócio, eu acho que é até uma coisa, um problema de saúde pública, né? Eu tive prazer de coordenar o hospital da Unimed, ali na Contorno, no período de 2010 a 2014, e eu era responsável pelos traumas de joelho lá. A quantidade de motociclista acidentado, né, e com fraturas graves, lesões que trariam, às vezes, sequelas permanentes, isso aí eu acho que é uma questão que os governos têm que abordar com mais firmeza em termos da vulnerabilidade, né, que os motociclistas se expõem. Com razão. Vamos para a segunda questão, doutor. É mito ou verdade? Dor no joelho é coisa de gente idosa. As doenças degenerativas tendem a manifestar mais na população da terceira idade, sim. A osteoartrose, né, que a gente falou, desgaste da cartilagem, com raras exceções, vai manifestar depois de 40, 50, 60 anos, sim. Mas tem lesões traumáticas que prevalecem mais na população jovem, né? O futebol do fim de semana aí, né, que vai romper o ligamento cruzado, às vezes uma lesão traumática do menisco, então isso aí é mais na população jovem, né? Ou bicicleta que está na moda agora também, né, pessoal? Tem que tomar cuidado para não cair, não machucar. A questão número 3 aí, mito ou verdade? Ficar muito tempo em congestionamentos, isso é prejudicial aos joelhos. Mito ou verdade? Em parte. O que acontece? A patologia, de longe, mais comum do joelho é o que a gente chama de hiperpressão patelar, ou dor femoropatelar, ou síndrome rotuliana dolorosa. O que é isso? É o aumento da pressão que a patela exerce na tróclea, que é a parte onde termina o fêmur. E a patela, quando ela articula na tróclea, que é esse final do fêmur, até 90 graus, ela tem um encaixe bom, uma área de contato boa. Além de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a área de contato diminui, então concentra muita carga ali. Então, quem tem tendência a ter esse tipo de dor, se ela ficar muito tempo com o joelho fletido, que a gente chama às vezes de sinal do cinema, ele tende a manifestar mais dor. Então, por isso que às vezes a pessoa, quando vai, né, num avião ou num trânsito e fica muito tempo com o joelho dobrado, ela tende a manifestar essa dor. Não é que isso vai ser prejudicial para o joelho. É um ponto de atenção. Exatamente. Né? A outra questão é essa, mito ou verdade, dor no joelho é causada apenas por lesões? Não necessariamente. É como eu já disse, é extremamente frequente no consultório aquele paciente que chega e fala que sente muita dor para subir e descer a escada, quando fica muito tempo sentado e vai levantar. E você examina, às vezes faz um exame de imagem, né, um raio-x, às vezes até uma ressonância, e vê que as estruturas anatômicas estão todas perfeitas. O que às vezes está acontecendo é que aquela pessoa está com sobrepeso, a musculatura da coxa, o quadríceps está fraca, a musculatura posterior da coxa está encurtada. Isso aí leva a uma hiperpressão da patela no fêmur e leva a dor, apesar dela não ter lesão nenhuma. Então essa aí sai com a receita do consultório de um fortalecimento muscular, em vez de sair com um anti-inflamatório, né? O senhor falou aqui também que às vezes um problema no tornozelo acaba sendo refletido também no joelho. Pode ser. E outra coisa também que às vezes as pessoas têm que estar atentas, é que às vezes tem dores que são irradiadas. Às vezes a pessoa que tem uma artrose, um desgaste importante no quadril, como tem um nervo que chama nervo obturatório, ele reflete para a coxa, para a região do joelho. Então a pessoa não sabe expressar bem e fala que o joelho dói. Mas quando você vai lá examinar e movimenta o quadril, a coxa femoral, ela morre de dor. É uma dor irradiada, uma dor refletida.
Então tem que ter um exame adequado para poder, né, dar um parecer. Claro. Isso é fundamental. Não dá para ficar guardando dor, né? Para que ficar cuidando da dor, né? A outra questão é que dor no joelho exige consumo de remédio. Mito ou verdade? Naquele momento de crise álgica, sim, né? Até resolver um momento de dor aguda. Mas essas dores, às vezes, como eu já disse, crônicas, relacionadas a determinadas posições do joelho ou determinadas atividades, muitas vezes o reequilíbrio muscular, o fortalecimento, o alongamento, uma atividade tipo uma academia, um pilates, vai resolver essa dor sem precisar de tomar remédio. E quando a gente fala sempre aqui, é uma bandeira do nosso saúde e bem-estar aqui, com relação à automedicação. Dor no joelho é prato cheio para se automedicar, né? Aquele remédio que a vizinha, da amiga, da prima, da tia, da minha avó tomou, serve para mim também, né? Não é o ideal, né? Não é o ideal. Com certeza, tem que procurar um especialista para... Cada caso é um caso. Exatamente. Agora vamos falar o seguinte, mito ou verdade, a ruptura do famoso LCA. O que é o LCA, doutor? É o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado, que tantos craques já tiveram esse problema, né? É uma lesão que encerra a carreira do jogador. Mito. Mito ou verdade? Não, eu tenho certeza que a maioria operou de LCA e vai continuar julgando. Realmente é uma cirurgia delicada, que eu acho que deve ser realizada por especialista mesmo, mas é uma cirurgia que é dentro da nossa rotina, né? A gente que é especialista em joelho faz essa cirurgia praticamente toda semana. Então, assim, com uma estrutura adequada, dentro de um hospital adequado, com um profissional habilitado, a chance de ter sucesso é muito boa. Mas para a torcida do time que tem um jogador com uma lesão no ligamento cruzado, é sempre um susto. Aí é em torno de 8 a 9 meses no estaleiro, né? 8 a 9 meses. É um campeonato, né? Por aí. É porque é a questão da biologia do enxerto. O tendão que você tira para substituir o ligamento, ele necessita de tempo para revascularizar e para pegar resistência de novo. Então, se você retorna esse atleta de uma maneira muito precoce, você está colocando ele em risco. E tem toda aquela história dele ganhar confiança. Sim, fortalecimento muscular, reequilíbrio propriocepção, né, o treinamento funcional final ali, mas é mais relacionado a essa questão da biologia do enxerto. Agora, a outra questão é essa, é mito ou verdade que após a cirurgia robótica já se pode praticar exercícios imediatamente? Estão falando da cirurgia robótica de joelhos? Mito ou verdade? Não, na verdade, a gente inicia um protocolo de reabilitação precoce. No primeiro dia de pós-operatório, o fisioterapeuta já vai no quarto do paciente, já começa uma mobilização passiva, ganhar movimento e já bota o paciente para fazer treino de marcha com andador. Isso é bom tanto para o paciente já começar a reabilitar, quanto para a prevenção de fenômeno tromboembólico, trombose, venose, essas coisas. É uma maneira de prevenir isso. Então, realmente, quanto mais precoce o paciente reabilitar, movimentar, caminhar, melhor. Mas isso é uma característica de toda a cirurgia do joelho ou específica da robótica? Não, de toda a cirurgia do joelho. De todas elas, isso. Né? Agora, outra questão, mito ou verdade? É indispensável colocar gelo em caso de lesões no joelho? O gelo, ele é um método físico anti-inflamatório, assim como o remédio é um método químico anti-inflamatório. Então, o gelo, depois de uns 15 a 20 minutos, ele dá um calor profundo, então ele acelera o metabolismo ali articular, então ele ajuda no processo de reparo da lesão. Eu sempre tenho dúvida, água quente, bolsa de água quente ou gelo? Todo mundo pergunta isso. Os dois são bons, são efetivos. Mas aí isso é muito de acordo com a preferência do paciente. Mas eu, por exemplo, no joelho, extremidades, tornozelo, ombro, eu acho que o gelo se encaixa melhor, mais adequado. Já em regiões que você tem uma contratura, está com espasmo muscular, tipo coluna, né, lombar, cervical, eu acho que o calor dá um relaxamento melhor e é mais efetivo. Mas o que o doutor falou, os dois são bons. Se você por acaso confundir, tá valendo. Não tem problema. Interessante, salvou, viu, doutor? Muito bom. A outra questão, mito ou verdade, há sempre mais mulheres com lesões no joelho do que homens. Mito ou verdade, doutor? Eu acredito que é mito. É mais ou menos democrática essa questão da patologia. Não tem uma prevalência? Eu acho que, às vezes, essa questão dessa patologia que eu falei que é mais comum, a hiperpressão patelar,
tende a manifestar mais em mulher, porque o homem geralmente tem o quadríceps um pouco mais forte. Mas não é que não acontece em homem, acontece muito também. E estamos chegando em mais uma questão aqui. É a última do nosso quadro. Todos os casos de lesão nos joelhos recebem indicação de cirurgia. Mito ou verdade? Mito. A maioria dos casos de lesão do joelho a gente consegue até resolver bem com tratamento conservador, que é o tratamento não cirúrgico, né? Tem casos específicos que realmente são necessárias a intervenção cirúrgica. Por exemplo, um atleta que rompe o ligamento cruzado anterior, realmente ele não vai conseguir fazer o esporte dele, principalmente esporte que tenha, né, mudança de direção brusca, sem a cirurgia, com raras exceções. Cada caso é um caso, mas a grande maioria das lesões, pelo menos a princípio, você deve tentar o tratamento conservador. E a fisioterapia, essa também é indispensável? Fundamental. Né? Andam juntos. Eu acho que a dica de ouro que fica no programa excelente que a gente está caminhando aqui para terminar é que não existe milagre para cuidar dos joelhos e não existe outro caminho a não ser o fortalecimento muscular, né, doutor? Com certeza. Isso aí resolveria uma grande porcentagem dos problemas. Musculação, pilates, fortalecimento através da fisioterapia. É assim, algum paciente já falou com o senhor que é chato fazer musculação? Vários, né? E o senhor fala o quê? Faz pilates. Pilates é até mais legal. O que eu falo às vezes com os pacientes, eu falo, doutor, eu faço um ou eu faço o outro? Eu falo, o que acontece é o seguinte, se é um paciente que gosta de ir para a academia e gosta daquele ambiente, ele pode fazer e é ótimo. Mas se o paciente às vezes não gosta e acaba que vai um dia, no outro ele, amanhã eu vou. Talvez o Pilates seja uma coisa interessante no sentido de que tem uma pessoa te esperando ali com o horário marcado, então você se sente mais compromissado a comparecer. Né? E é mais assertivo ali, né? Tem um acompanhamento. Então fazer com o personal, que aí vai te ajudar. Eu falo com os pacientes que ele tem que incorporar aquilo na rotina da vida dele. Que o dia que ele não for, ele vai sentir falta. Então, ele tem que procurar aquilo, a atividade que vai encaixar mais dentro do perfil dele. Sim. Né? Doutor Lúcio Biondi, muito obrigado pela participação aqui, obrigado pela atenção, generosidade, esclareceu bastante aí. Boa sorte na jornada. Obrigado, espero ter ajudado, um prazer enorme estar com vocês aqui. Alegria nossa, um grande abraço lá para o pessoal do Mater Dei. Tá ótimo. E a gente também fica por aqui agradecendo a sua companhia, muito obrigado. Mande também sua mensagem, interaja conosco pelas redes sociais, diga aí o que você está achando da programação do nosso querido canal Viver Brasil. A gente fica por aqui, mas a gente também volta por aqui. Até breve. Saúde!